Santo, muito obrigado, Deus, por esse dia deleitoso, dia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus e nos reuniu como povo teu. Te pedimos, ó Pai, nesse momento de estudo, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, dando-nos a compreensão, ó Pai, do ensino bíblico sobre a nossa justificação. Nos ajude, Pai. Assim pedimos, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos na semana passada a falar na primeira sessão do capítulo 11 da Confissão de Fé. Nós falamos ali introdutoriamente, hoje, com a graça do Senhor, nós vamos concluir. Tá? E vou fazer a leitura e algumas considerações acerca daquilo que foi tratado na semana passada, para que a gente compreenda aí essa parte final que ficou para tratarmos hoje. A primeira sessão, capítulo 11, diz assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé. E é a partir daí que nós vamos considerar. Voltando mais um passo atrás. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Eu creio que a simples leitura aqui ela já é bem clara acerca daquilo que, de fato, o ensino bíblico sobre a justificação tem a nos dizer. Mas nós vamos considerar aí alguns pontos para a gente, para o melhor proveito nosso acerca dessa doutrina. Então, recapitulando, nós vimos na aula passada que a confissão ela segue uma lógica soteriológica, que tem o seu ponto de partida na vontade soberana de Deus, que vocaciona e chama eficazmente todos quantos na eternidade ele elegeu em Cristo Jesus. Né? E a esses eleitos, então, Deus aplica os méritos da obra perfeita de Cristo. E aí nós vimos, né, como isso funciona. Toda a vida e morte, né? Não é somente, a gente vai tratar ainda, finalizando essa parte, a parte final, como normalmente alguns consideram, a parte final na sua morte somente, mas sua vida e morte, sua vida perfeita de obediência à lei de Deus e a sua morte pela pena, né? Justificando, trazendo então esses méritos aos seus eleitos. Então, a justificação nesse desenvolvimento soteriológico é um dos elementos envolvidos na ação salvífica de Deus para com o seu povo, né, para com o pecador. Então, olhando dentro dessa ótica que nós estamos seguindo aqui, a justificação é esse ponto que Deus resolve, né? O próprio Deus resolve o maior e o mais grave problema do homem diante de Deus, que é o problema da culpa e da condenação do pecado. Porque nós somos culpados de transgredir a lei de Deus e, como culpados, nós temos que pagar pela culpa. Nós temos que arcar com isso. Correto? Então, a justificação ela é esse ponto onde o próprio Deus, com justiça, ele resolve esse problema, né? Que é o maior problema
que o homem tem que lidar? Porque ele não pode dar conta de se auto-justificar, de se livrar da culpa fazendo alguma coisa por ele mesmo. E aí a gente desenvolveu aquela ideia do catolicismo romano, né, que é o ponto de defesa aí da própria confissão no início. Deus não faz isso imputando... essa justificação não consiste em Deus infundir neles justiça. Infundir justiça ali, que nós vimos, seria como se Deus desse ali ao homem, né, infundindo nele, dando a sua própria essência, a condição de se auto-justificar dele mesmo, a partir de si, desenvolver coisas ou boas obras para então ser achado justo, ser justificado ou justificável diante de Deus. Então, não é esse o ponto. A justificação é esse ponto onde o próprio Deus, ele, diante do seu tribunal, ele declara o pecador justo mediante o mérito de um justo. Tá? Então, o desenvolvimento aí segue nessa lógica. Então, no tribunal de Deus, Cristo, ele assume. Nós temos um problema, que é o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e com isso a culpa e a condenação que isso carrega. Então, no tribunal nós teríamos que lidar com isso, mas não conseguiríamos, né? Nenhum homem sequer poderá tratar isso e resolver. Então, esse é um ato onde no tribunal de Deus, Cristo assume o nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa e o castigo que nos era merecido. Ok? Cristo, ele assume esse lugar, né, a nossa condição como nosso representante, como fiador do pacto, né, como fiador da aliança. Então, ele vem em nosso lugar, assumindo todas as mazelas, tudo aquilo que era necessário que nós cumpríssemos. Ele assume e cumpre, né? E ele cumpre cabalmente, de forma perfeita, cada ponto. Nós vamos tratar sobre um aspecto disso à noite, no sermão da noite, falando sobre Cristo e a lei, e como o cristão deve viver sob esse mérito de Cristo. Mas esse aqui é um ponto importante. Deus, nos considerando justos diante do seu tribunal, não pela nossa justiça, não por algo que foi infundido em nós, e nós então trabalhamos e agora nós temos méritos para chegarmos diante de Deus, mas unicamente porque alguém que pode, e esse é o único, né? Cristo fez isso e nos creditou isso em nossa conta. Ele creditou, ele colocou sobre nós essa justiça. E aí nós vimos a definição do Roger, né, do Alexander Roger, falando sobre isso. E é muito interessante o que ele diz. Ele diz: essa justificação é um ato judicial de Deus, na qualidade de juiz supremo, pelo qual ele perdoa todos os pecados do crente e o julga. Aí está o ponto. O aceita e o trata como uma pessoa justa à luz da lei divina. E esse ato justificador procede da imputação ou do ato em que Deus lança em favor do crente o crédito da justiça de seu grande representante e fiador, Jesus Cristo. E aí nós falamos sobre essa realidade que a partir desse ato judicial de Deus, o eleito passa a ter aquela condição, né, que nós vimos aqui, um ponto de dificuldade do catolicismo, simultaneamente justo e pecador. Né? Ele é considerado justo diante de Deus, mas ele não... A natureza pecaminosa desse homem que acabou, ou que foi justificado diante de Deus, ela não é removida dele, né? Ele não se torna, e a dificuldade do catolicismo é essa: ou a pessoa é justa,
é santa ou ela é pecador. Os dois não tem como. Eles não conseguem admitir essa concepção que os reformadores trabalharam. Nós, diante desse mérito de Cristo, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Diante dos olhos de Deus, aqueles que são justificados, eles são vistos com a justiça de Cristo, porque Deus creditou isso. É como se Deus vestisse-nos com esse manto de justiça, e ao olhar para o pecador agora, ele vê o mérito da obra de Cristo, ele vê essa justiça cobrindo-o perfeitamente. Então, o ponto aí é basicamente esse: vistos como simultaneamente justos e pecador. Ok? Por uma justiça que lhe foi creditada, graciosamente creditada, por aquele que cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. E a partir daí, nós vemos que a justificação, ela não é somente, isso é muito importante nessa sequência, né? A justificação, ela não é somente um ato, ou uma declaração, melhor dizendo, de oferta de perdão lançada no vácuo, né? Como se Deus fosse um juiz bondoso, e alguém que é culpado, que chega diante dele, e ele simplesmente fala: está perdoado, pode ir. A gente precisa entender isso aqui corretamente, para que a ideia, o conceito aqui que está sendo tratado, faça sentido, à luz de toda a revelação. Então, não é uma declaração de oferta de perdão no vácuo, sem a provisão da oferta pela culpa. Sem essa oferta pela culpa. O homem tinha que, como esse que afrontou a lei de Deus, ele ofendeu, ele trouxe esse demérito, isso precisa ser reparado, A culpa, ela precisa ser tratada, Então, o perdão, aí, a justificação, ela não pode ser entendida meramente como um perdão no vácuo, sem essa provisão da oferta pela culpa. Mas a justiça de Deus se manifesta exatamente nisso, que Deus, o justo e reto juiz, ele provê a oferta pela culpa, que é o seu próprio Filho. Então a justificação, ela não trata aí de uma espécie de perdão onde Deus, ele abre mão do seu caráter justo, revogando a sua própria lei. Se ele simplesmente fizesse isso, ele estaria abrindo mão, revogando a sua lei. E isso não acontece em momento nenhum. Desde o momento em que a palavra do Senhor foi revelada, o homem tem lei diante dele. E ele deve portar-se de acordo com a vontade de Deus revelada na sua lei, na sua palavra. Então, o perdão que é encontrado aí na justificação não deve ser entendido dessa forma. Deus abrindo mão, Deus revogando o seu caráter justo e sua lei, fazendo vista grossa para a culpa e a penalidade que ela carrega na vida do homem. Deus não seria justo fazendo isso. Deus não seria um Deus justo fazendo isso. Então, a justificação, ela trata, então, da plena satisfação da justa lei de Deus por meio de perfeita obediência. Justificação é isso. É satisfação da lei de Deus por meio de plena obediência. O ponto que às vezes a gente deixa de perceber é isso. O homem, como sendo responsável diante da lei de Deus pela obrigação do pacto, sendo obrigado a cumprir a lei de Deus, coisa que ele não pode fazer por si só, E é exatamente por isso que ele precisa de alguém que o represente, que
possa cumprir a lei por ele e fazer essa plena satisfação. Porque o homem ele continua sendo responsável diante de Deus. Deus não revogou isso. Ok? E é exatamente aqui que está o ponto. Qualquer homem, a parte da obra, do mérito de Cristo, desse acreditar da sua justiça, ele terá que lidar com Deus. E ele não dará conta. Ele será eternamente julgado e condenado pela justa lei de Deus. Exatamente. O homem precisa tratar o seu problema. Apresentar plena satisfação. E é somente em Cristo que isso acontece. A parte de Cristo não existe satisfação diante de Deus. Não existe. E é por isso que Cristo veio cumprir, para cumprir toda a justiça de Deus. E então ser ao mesmo tempo justo, Deus ao mesmo tempo ser justo e justificador de pecadores. Porque ele não abre mão da sua lei. Então é exatamente em Cristo que Deus, ele é o Deus justo e justificador de pecadores, porque ele provê a oferta pela culpa. Então nós temos em Cristo o mérito da obediência de um justo. Abra Romanos, capítulo 3, e a gente vai conseguir visualizar isso de forma bem clara e objetiva. Romanos, capítulo 3, verso 24. Vai dizer o texto: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o ponto aí é exatamente esse. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É aqui que tudo isso converge, é aqui que isso é possível. Em Cristo Jesus, pelos méritos da sua vida perfeita e da sua morte expiatória. Joel Bick, ele diz algo muito interessante sobre essa realidade da justificação, estando alicerçada na vida perfeita de obediência de Cristo, à lei de Deus. Ele vai dizer: o fundamento da justificação é a obediência de Cristo. O fundamento da justificação é a obediência de Cristo, expressa em seu sofrimento na vida e na morte, e, como consequência, em seu cumprimento da lei estabelecida. Cristo liberta os eleitos da dupla dívida, isso é interessante, da dupla dívida de cumprir a lei a cada instante, desde o momento em que começa a viver no que diz respeito tanto à pureza de nossa natureza, quanto à pureza de nossa ação, libertando-nos também de fazer satisfação, reparação pela quebra da lei. Nessa dívida, Cristo é nossa fiança e Deus aceita, em lugar da nossa obediência, a obediência de Cristo, que é plena satisfação. Que é exatamente esse ponto de plena satisfação. Então, isso está ligado integralmente à perfeita obediência de Deus. Tá? Perfeita obediência de Deus. Então, a justificação, ela está exatamente nisso. A justiça de Deus é satisfeita. E aí, nas palavras de Sproul, nós até comentamos isso, nós vimos isso na última aula, Cristo, ele não somente teve que morrer pelos nossos pecados, mas ele também teve que viver pela nossa retidão e justiça. E aí nós citamos aquela parte que ele fala que
no processo ou na administração de Deus, ele não chegou a Cristo e falou: olha, desce, vai lá na sexta-feira, morre pelo seu povo e ressuscita ao terceiro dia e você vai resolver o problema deles. Não. Ele teve que nascer, viver, né, em perfeita obediência à lei de Deus, como representante do seu povo no pacto, morrer sob a maldição da lei, cumprindo a penalidade, ressuscitar e apresentar esse povo. Né? O ponto aí está nessa obra completa. E aí é interessante porque nós vamos ter dois aspectos importantes da obra de Cristo em favor dos seus eleitos, que é essa obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. Essa obediência ativa, ela se refere exatamente a isso. Cristo cumprindo perfeitamente, ativamente a lei de Deus durante a sua vida. Cristo em favor do seu povo cumprindo toda a lei. Ou seja, se é requerido que o seu povo cumpra toda a lei, que o seu povo passe por todos os... cumpra todos os ritos, Cristo faz isso em favor do seu povo. E ele apresenta isso diante de Deus. Né? Então, esse aspecto, ele está envolvido na justificação, essa obediência ativa de Cristo. E já na obediência passiva de Cristo, Cristo sofre a penalidade do pecado pelo seu povo, pelo seu sacrifício perfeito na sua morte. Portanto, a obra salvífica que Deus realizou em Cristo não envolve apenas os sofrimentos finais de sua vida na cruz, mas toda uma vida de obediência perfeita à lei de Deus que culminou na cruz. E aí, quando a gente abre lá em Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses 2, nós vamos ver a resolução ou a soma dessa realidade. Filipenses 2:8, o texto vai dizer: a si mesmo se entregou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o ponto do que nós estamos falando. E aí, Rod, ele comenta algo muito importante também. Ele vai dizer: a essência do perdão, acho que isso resume, né? A essência do perdão consiste em que o homem é perdoado com justiça, não é? A essência da justificação consiste em que uma pessoa é declarada ser possuidora de justiça, a qual satisfaz a lei. Somos feitos justiça de Deus nele. A justificação é parafraseada como que não imputando pecado, como que imputando justiça sem obras. A obra já foi feita por ele. Então, o que é imputado a nós para a nossa justificação é o mérito dessa obra. Então, a nós é exatamente isso. Não imputando o pecado, isso é tirado e removido a Cristo, ele paga, ele leva sobre si isso. E a nós é imputado essa justiça sem obras. Nós não fizemos absolutamente nada. Nada. E aí existe sabe, às vezes quando a gente está conversando com algumas pessoas, a gente nota essa resistência quanto a essa realidade. Né? Parece que as pessoas não gostam da ideia. Na verdade, nós, como seres humanos, não gostamos da ideia, não é? De favor. Não é? A gente quer ter um méritozinho em alguma coisa. Não é? Então, às vezes, a gente está conversando com alguém quando fala que, olha, se você está em Cristo, você pode confiar e descansar totalmente. Né? Porque toda a obra foi feita. Não tem quanto a sua salvação, quanto a sua justificação, quanto a reparação do seu problema com Deus, não tem nada o que fazer. Deus fez tudo e imputou a você. Né? Parece que há
uma espécie de transtorno quando algumas pessoas ouvem isso. Né? Comichões. Né? Mas como pode? Não, mas eu não... Não. E aí parece que a confissão, visualizando essa condição da nossa própria natureza, ela já vai tratar dessa questão em seguida, falando nem a fé é o ponto que você exerce para que então seja justificado, porque ela é dom de Deus, ela é dada de fora, ela não é gerada a partir da sua própria disposição, né? Não parte de você. Mas nós temos isso. Nós temos isso. Às vezes, quando nós estamos em alguma condição, isso é fácil visualizar, né? Nós estamos em alguma determinada condição que nós simplesmente precisamos depender de alguém, da misericórdia de alguém, da bondade, do favor de alguém. Às vezes nós nos sentimos constrangidos com isso. E aí, às vezes a pessoa chega: calma, eu estou te dando. Você não... E às vezes a gente passa o Pix aí. Quanto foi? Quanto é que eu pago? Justamente para aquela ideia, para você não dever nada, para você ter mérito, ter honra nisso. Na justificação, ninguém pode fazer nada. Ninguém vai poder chegar um dia diante do trono de Deus e falar que ele cooperou em 1 milímetro sequer para que ele pudesse estar lá, para que ele pudesse ser aceito diante de Deus. Deus o aceitou apesar dele, em Cristo Jesus. Cristo creditou na conta dele um crédito, um valor imedido, que foi justamente a medida da ofensa cometida contra a lei de Deus. Cristo paga, e é somente ele, por ser Deus homem, infinito ao mesmo tempo, Deus homem, ele pode satisfazer e atribuir aos seus essa honra como justos diante de Deus. Eu acho que o Vanderlei pediu para falar, ou não? Eu não sei. Pode falar. É interessante esse tópico, porque se você comparar a verdadeira religião, que é a religião cristã, com todas as outras, a principal diferença é justamente essa. Todas as outras religiões, elas vão exigir oferta do homem para que ele seja aceito diante da sua divindade. Uhum. Só que, na verdadeira religião, ela não vai. Né? E aí, se você for ver, por exemplo, o texto de Mateus, quando ele cita, inspirado ao título do juízo, o que os falsos costumam dizer? Em teu nome de maravilhas, em teu nome de peregrinos, de milagres, ou seja, essa é a minha oferta para a minha salvação. Olha para eu ser assim diante do Senhor, ele fala: olha, o pecado de vocês não foi expiado, vocês não estão justos diante de Deus, porque vocês estão me apresentando o mérito de vocês, não é isso, é o mérito de Cristo. E essa é a diferença do verdadeiro religião. Para todas as Qualquer outro. Esse é o ponto. Pastor, pode falar. O sentimento vem da queda. Vem da queda. O homem quer se justificar, né? Ele está vivendo. Ele não cumpriu, ele está vivendo. Então, esse sentimento perdura. E alguns crentes que não desconhecem a justificação, eles se cobram. Se cobram e terrivelmente. Não tem aquela parte do Salmo 103 que consegue ali o benefício do pacto da graça. Sim, perfeito. É ele que redime a tua alma, e sara toda a enfermidade. Interessante. Muitas religiões exigem comparação. Como faz Não entendi. Sim, princípio eterno. Revelação. No caso da revelação, uma verdade, você não consegue mudar. Já e a diferença vai ser que no nosso caso, que essa talvez é um princípio, e aí lá no coração dos homens,
todo pecado e são que o homem se sentou diante de Deus, né? Diante de Deus, no mundo geral, diante de Deus, em si, que está estabelecido na vida. A diferença, como falou, no nosso caso, essas coisas não são enormes. Sim. Essa relação que nós temos que fazer. Por isso, dizer que tudo converge que ela exige isso. Sim. Só que não tem muitas condições às vezes. Então, a verdadeira religião vai morar. Perfeito. É isso. É isso. Nosso ponto aí essa doutrina é exatamente visualizar essa questão. Nós não temos como adquirir isso a parte de Cristo. Nós não temos como comprar isso. Esse foi um tema discutido, gente. Isso foi discutido na história da igreja, né? Justamente por essa condição. O Alexandre pontuou também, né? Isso vem de lá, né? Essa tentativa do homem conseguir méritos, auto-justificar-se diante de Deus. Isso começa lá no Éden ainda, né? Quando o homem peca, ele não vai a Deus, Deus vem ao homem. Deus que provê a oferta pela sua culpa, né? O homem, desde muito cedo, desde o começo ali da queda, ele procura se justificar, né? Por que você fez isso? Foi a mulher. O Senhor me deu. E por que você fez isso? Foi a serpente. Essa tentativa de se auto-justificar não dá. A parte de Cristo. E é interessante o que eles tentam prover para si, né? Eles vão ali, pegam as folhagens e colocam como que se aquilo pudesse tratar, né, do problema da sua culpa e da vergonha diante da lei de Deus, dos olhos de Deus, né? E o Senhor mostra já ali, né, o único meio pelo qual o homem pode ser justificado diante dele, pelo sangue do seu próprio Filho, né, por esse mediador que agora é apresentado a todos os homens. Pode falar. Interessante, essa ideia que a justificação seria Deus pedindo o homem a justiça. Ela não é só doutrináriamente errada, mas ela pede a justiça de Deus. Porque se em determinado momento o homem passa a ser justo, mesmo assim, ele não é capaz de ser salvo, porque o pecado só, mesmo uma vida inteira de pecado e justiça, seria suficiente para condenar esse homem eternamente. A justiça de Deus, ela não se baseia em uma. Você tem uma média, você passa essa somar aqui as suas boas ações com os seus pecados, se você passar dessa média, você está salvo. Não. Completo justiça. O homem que nasceu numa natureza pecaminosa, ele já é concebido em pecado, já é concebido em condenação. Então, qual a única forma de um homem ser salvo? Você pegar aquele homem e substituir. E é isso que é a justificação. Você substituir aquele homem que veio do tribunal de Deus por alguém que pensa em porque senão a gente não concorda se qualquer olhar para o mundo, para a sua natureza, para a graça de Deus, ele já está. Pois é, esse aí é o ponto. E aí, gente, avançando aí para a gente concluir, a partir disso que nós falamos, desse mérito de Cristo, e que não fica aí nem sequer uma parcelinha, né, 1 milímetro para o homem, desse processo de salvação, aí fica muito mais fácil compreendermos o que vem em seguida na confissão, né? Não lhes imputando como justiça a própria fé. O ato de crer
ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes, interessante isso, né? Imputando-lhes, né? Acreditando, dando a eles, literalmente, a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo. E aí parece que fica redundante aqui, né? Ele está falando, olha, não lhes imputando a fé como justiça, não lhes imputando como justiça a sua própria fé, e aqui embaixo, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. É para que isso não seja corrompido pela nossa condição natural de querer, né, ter alguma pontinha de participação nisso. Ou seja, considerando essa última parte aqui da confissão para nós concluirmos, a fé, ela é um instrumento pelo qual somos justificados, mas nossa justiça é Cristo. A nossa justiça não é a nossa fé em si. Né? Fé na fé. Né? Eu tenho fé e eu vou ser salvo porque eu tenho fé. Jogamos a justificação a doutrina da justificação para água abaixo. Né? Se alguém é salvo, ele é salvo no mérito da justiça da obra de Cristo, não por sua fé. Tá? Rapidinho, Vanderlei, vou te dar a fala. Nós olhamos lá, abre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1, 30, 31. É interessante que nós vejamos isso, que isso esteja fixado em nossos corações. Fé é um instrumento. Cristo é a nossa justiça. Verso 30, 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Esse aí é o ponto onde a nossa compreensão sobre a doutrina da justificação deve ser repousado. Vanderlei? Nesse tema a gente consegue enxergar, de maneira clara, porque eu vejo que tem dos quatro riscos justos virados pela fé. O Novo Testamento, que a gente faz três vezes, está claro que a nossa justiça de Deus é pela fé. Não é na fé. Não é fé. A obra, os métodos, tendo ele justificação, perfeito. É isso. Então nesse sentido aí, nós devemos olhar para a fé apenas como essa mão. Eu não lembro quem, eu ouvi alguém certa vez falar isso, estou parafraseando aqui. A fé é apenas a mão dada por Deus para que os seus eleitos pudessem estender e receber as bênçãos decorrentes da perfeita obra de Cristo. Isso é gerado pela iniciativa da graça de Deus na vida dos seus eleitos. Então ela se estende para receber os benefícios da obra de Cristo. Não fez nada, ela não executou nada para isso. Deus fez completamente, e o único meio pelo qual os seus eleitos podem segurar e ter isso é exatamente através dessa bondosa mão que o Senhor dá a eles, para que eles possam estender. E isso precisa ser bem compreendido para que não possamos entender a fé como uma obra. Esse é o ponto de preocupação aqui na confissão, em dizer isso, tá? Não compreendemos a fé como uma obra. Eu exerço fé, então eu sou salvo, eu sou justificado. Um dos grandes slogans aí da reforma protestante é esse, né? Sola fides, ou somente a fé. Mas isso não significa a fé em si. Os reformadores não tinham a ideia de falar somente a fé, como que se a fé fosse um ponto isolado onde que somente a fé resolveria. Não. Como algo que é exercido a partir de mim mesmo em direção a Deus.
A ênfase dos reformadores estava na necessidade de afirmar que a fé é o único instrumento pelo qual somos justificados por Deus em Cristo. O ponto aqui é esse. Ao enfatizar a instrumentalidade da fé, os reformadores estavam focando o objeto da fé antes do que o ato da fé. Ele está falando o objeto sobre o qual a fé repousa. O objeto sobre o qual a fé descansa. Por quê? Quando nós olhamos para toda a Escritura, quando nós olhamos para toda a construção, o progresso da revelação, nós vamos ver exatamente isso. A lei nos mostrando a nossa realidade, mostrando o caráter santo, justo de Deus, que requer justiça, que requer reparação, e nisso nós somos vistos, nós somos notificados como alguém que merece a justa condenação. E nós não poderíamos fazer nada. Nada. Então o ponto é esse. Cristo fez e atribui aos seus. Então a fé, ela é esse instrumento, né, cujo ponto focal, né, ela está focando no seu objeto, que é o próprio Cristo. Ok? E aí eu quero concluir trazendo aqui duas referências de duas confissões, na verdade uma confissão e um catecismo, né? A confissão belga, eles tratam isso de forma bem clara, tudo que nós estamos falando aqui resumidamente, e o catecismo de Heidelberg. A confissão de fé belga, ela vai dizer no seu artigo 22, cremos que, para obtermos o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele, pois das duas, uma, ou não se ache em Cristo, em Jesus Cristo, tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, não tem, né? Ou tudo se acha nele, ou nada, ok? E então, aquele que possui Cristo pela fé tem a salvação completa. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que, além dele, algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. E aí a parte final vai dizer, por isso, dizemos com certeza, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem obras. Romanos 3, 28. Entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós em nosso lugar, é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Estes, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver do pecado. Perfeito, né? É uma declaração, é uma confissão que expressa perfeitamente todo o ensino bíblico sobre essa realidade inicial aqui que a confissão está tratando, da nossa justificação. Não fomos nós, não foi por algo infundido em nós, não é pelo ato de fé em si, ou por alguma espécie de obediência, mas única e exclusivamente por aquilo que é acreditado na nossa conta por Cristo Jesus. E aí, por fim, o Catecismo de Heidelberg vai dizer, pergunta 6, por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta. Eu digo, não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir esta justificação. O texto de Efésios, ele é bem claro com relação a isso, né? Efésios 2, eu vou ler para a gente ganhar tempo, 2, 8 e 9, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, irmãos. Está claro, né? Isso é algo tão claro que uma criança que já consegue ler, ela pode claramente entender. Mas como isso é deturpado? Como isso é deturpado na mente de muitos crentes? Então eu concluo dizendo isso. Graça que nós temos pode ser traduzida por toda a obra de Cristo em favor do pecador culpado. Isso é graça. Isso é graça. É um favor imerecido, né? Porque pela graça sois salvos. Nós devemos entender exatamente isso. Podemos traduzir por toda a obra de Cristo em favor do pecador culpado, que lhe acredita a justiça em sua conta, e a fé então é dada como um instrumento que se apropria devidamente desse mérito, abrindo mão da sua própria autojustiça. É aquele que fala, eu não dou conta, eu preciso de alguém que realize completamente isso. Então, ao olharmos para o Evangelho, ao olharmos para as Escrituras, nós vemos Cristo e somente Cristo. É quando nós abandonamos tudo o que temos, ou tudo o que possamos imaginar como bom e aceitável diante de Deus, e confiamos inteiramente em Cristo. A gente deve se lembrar a todo momento a respeito disso, que as nossas obras de justiça, elas são como trapos de imundícia. Se cada um de nós aqui dependêssemos de uma faísca dessa obra de justiça, nós seríamos com justiça eternamente condenados. Com justiça eternamente condenados. E eu ia ler, mas aí eu deixo como lição de casa. Eu deixo como lição de casa para os irmãos, né, para que vocês leiam. Talvez a parábola do fariseu e do publicano ilustre bem essa realidade, né? A condição do homem diante de Deus é aquela. Os dois. Né? Às vezes as pessoas vão expor, né, colocando o publicano como alguém justificável, porque ele está exercendo aqui. Não, os dois, a condição ali é que os dois são miseráveis, os dois são pecadores. E uma graça operou no coração de um que reconheceu o seu estado de miséria e falou, ai de mim, porque eu sou pecador, não ouso nem olhar. Né? Então, e o texto vai dizer que um desceu justo, um foi justificado. Exatamente porque confiou não no seu, mas no mérito de Cristo, na bondade e na graça de Deus manifestar-se. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Trazer um texto que é um texto que sempre me trouxe muito conforto, está no Velho Testamento, que você já disse aí, Isaías 64, a questão da nós, tudo que fazemos entrar no isso, mas o Isaías 59, na parte B do versículo 15, ele diz que viu Deus e desaprovou não haver justiça. Aí, maravilhoso, porque não havia nenhum ajudador, nenhum intercessor que pelo seu próprio braço trouxe justiça e salvação ao seu povo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Aí você vai lá no cântico de Zacarias e fala, visitou Deus o seu povo e o redimiu. Perfeito. Não tem uma ação do homem na minha. Deus olha para nós por sua grande misericórdia, amor, livremente, nos chama. Perfeito. Bom, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Pai, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, que nos alcançou em nossa miséria, em nossos delitos, em nossos pecados, e nos trouxe, nos chamou, nos vocacionou e nos justificou diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos méritos da obra de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa obra perfeita que não perde o seu valor, que não se deteriora com o tempo, mas que
nos garante a nossa vida eterna, a nossa eterna salvação em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por sermos parte do teu povo, por fazermos parte, ó Deus, desse povo eleito do Senhor, povo santo e amado. Que o Senhor continue a fortalecer o nosso coração, o Senhor continue, ó Pai, a trazer essas realidades firmes e claras em nossos olhos, em nossos corações, para que, ó Pai, em momentos de dificuldades, momentos de instabilidades na nossa vida, nós possamos ter os nossos olhos em Cristo, confiando tão somente na sua obra, não em nós, não na nossa condição, não na nossa obediência, mas na obediência perfeita de Cristo que nos salvou, que nos justificou, que nos santifica e que, ó Pai, nos livrará, por fim, naquele dia da presença do pecado. E estaremos eternamente contigo. Pai, fica com o teu povo, nos abençoando, e se assim o Senhor nos permitir, que logo mais possamos, ó Pai, prestarmos culto ao Senhor, estarmos reunidos como povo do Senhor nesse lugar. Fica com o teu povo, assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.